Aleluia. Bom dia mais uma vez. Pode sentar os irmãos que estão de pé. Que bênção. Tem a imagem daqui. Ah lá. Ficou fininha a imagem. Bom, irmãos, domingo passado nós demos início aqui para falar sobre o Salmo 91. Pode aumentar, acho, um pouquinho esse microfone. Ou é o meu retorno aqui, não sei. Nós demos início ao Salmo 91. Eu falei que o Salmo 91, apesar de não estar aqui, mas ele é continuação do Salmo 90, que foi Moisés quem escreveu. Eu falei não está aqui, eu quis dizer que não está registrado aqui na Bíblia, que o Salmo 91 foi escrito por Moisés. Mas quando você lê o Salmo 90, você percebe que o 91 é a continuação do que está escrito no 90. No Salmo 90, a Bíblia fala sobre as dificuldades da vida. Moisés escreve sobre as dificuldades da vida. Mas o Salmo 91 fala sobre os perigos da vida. E nós falamos bastante sobre isso no domingo passado, eu não vou repetir. Depois, se você não pôde estar aqui no domingo passado, você pode ver no YouTube, está lá no nosso canal. Você digita Comunidade Casarão Araucária ou meu nome, Bruno Simões, vai aparecer lá no YouTube e você pode ouvir. Eu quero continuar hoje falando sobre o mesmo Salmo, né? A Bíblia fala assim no Salmo 91. Hoje eu vou falar até o versículo 8. Semana passada nós falamos só até o versículo 3. Hoje nós vamos até o versículo 8. E ele começa dizendo assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, aqui há uma promessa, né? Esse Salmo 91 é uma promessa de segurança, sim ou não? Amém? Só que a promessa contida no Salmo 91 não é uma promessa automática. É uma promessa condicional. Bom, vou te explicar melhor. Tem algumas promessas, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho, que não está retinho aqui. Tem algumas promessas que elas são automáticas. A partir do momento que você entendeu a vida com Cristo, ela já vem sobre a sua vida. Tem promessas que são independentes de você. Essa promessa não é uma dessas, ela não é automática, ela é condicional. Tem pelo menos 3 condições para você experimentar da continuação dessa promessa. Então aqui, como eu disse, fala assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Então aqui é a primeira condição. Qual é a condição para mim experimentar da proteção contida no capítulo 91? É habitar, é o abrigo, é onde você mora. Então a Bíblia diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Qual que é a segunda condição aqui? Descansar. Então, as promessas contidas no Salmo 91 não são automáticas. Elas vêm ou elas são presentes na vida daqueles que habitam no lugar certo e que descansam. E terceiro, a Bíblia continua, e pode dizer, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aqui são os nomes diferentes de Deus. Então quando fala que o Senhor é o meu Deus, é o Elohim. Então quer dizer, para quem são as promessas contidas no Salmo 91? E daqui a pouco eu vou ler aqui as promessas. Para quem são? Para aqueles que estão abrigados, aqueles que moram, aqueles que se escondem no esconderijo do Altíssimo, para aqueles que descansam, e terceiro, para aqueles que declaram, que confessam. Bom, isso aqui é importante, mas você percebe o quão importante é quando você continua lendo. Quais são as promessas? Olha as promessas. Ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá, estou no versículo 4, ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o meu escudo protetor.
Olha, o meu escudo protetor é a fidelidade do Senhor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se morre sorrateiramente nas trevas. É uma peste que não é possível ver. Então ele diz aqui, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo sobre os ímpios. Olha que interessante. Existe uma praga, a Bíblia está dizendo aqui, existe uma praga. A Bíblia diz aqui que existe um inimigo, mas tudo isso não virá sobre quem? Sobre aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo, sobre aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso e sobre aquele que declara, que confessa. Os primeiros 2 versículos dá uma referência de quem é aquele que estará se apossando, possuindo as promessas do capítulo 91. E as promessas são essas que eu li, algumas, não vou ler todas hoje, vou continuar a semana que vem. Mas algumas promessas são essas: ele me livrará do laço do caçador, ele me livrará do veneno mortal. A semana que vem eu vou falar um pouco sobre o veneno mortal, porque o Senhor me livra do veneno que eu tomo sem saber que é veneno. Se eu tomo sabendo que é veneno, esperando que o Senhor vai me livrar, o nome disso não é milagre, o nome disso é tentar o Senhor teu Deus. Eu sei que eu não devo tomar, mas eu tomo. Então aí tem um problema. A Bíblia diz que o Senhor nos livrará do veneno mortal. Quem que será livrado do veneno mortal e do laço do caçador? Aquele que tem 3 condições. Qual é a primeira? Morar no esconderijo do Altíssimo. Segunda condição, descansar. E terceira condição, declarar, profetizar. A Bíblia continua dizendo: ele me cobre com as asas. Por isso o símbolo da galinha com os pintinhos. Ele me cobre com as suas asas. Nas asas eu encontro refúgio. A fidelidade do Senhor é o meu escudo. O que é o escudo? O escudo é proteção. O escudo, geralmente, ele era... deixa eu te falar. O escudo, geralmente, era de aço ou de ouro polido. Para que quando o inimigo olhasse, aquele aço polido ou aquele ouro polido, o ouro naquela época era muito mais encontrado do que é hoje. Então, eles faziam escudos de ouro. Quando os inimigos olhavam e o sol refletia no escudo, ofuscava a vista do inimigo. Olha que interessante. A fidelidade dele é o meu escudo. Deixa eu te falar uma coisa. A fidelidade do Senhor é tão presente na minha vida que os meus inimigos não podem me ver. Eles olham para mim e veem a fidelidade do Senhor. Olha que tremendo que é isso. Para quem que é essa realidade? Essas promessas são genuínas, verdadeiras e reais na vida de quem? Daquele que abriga no esconderijo do Altíssimo, que descansa à sombra do protetor, do Todo-Poderoso, e aquele que declara: o Senhor é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o Elohim, Ele é o Elion, Deus, a minha fortaleza, o Deus Todo-Poderoso. É para esses. A Bíblia continua aqui dizendo: você não temerá o pavor da noite, e também a flecha que voa de dia. Aqui está falando sobre aqueles que caminhavam no deserto. Quem escreveu isso foi Moisés. Então, caminhar no deserto durante a noite corre o risco desse tipo de coisa. Então, à noite existiam ladrões, saqueadores, e era muito parecido com o que a gente vê nos filmes. É um breu tudo escuro, e você não percebe nem sendo roubado, é o pavor da noite. E de dia flechas, que você também não vê o atirador. Por quê? Porque eles estão atrás das eu ia falar dunas, né, de areia, é isso mesmo o nome? Aquelas dunas, montanhas de areia, você não vê. A Bíblia diz que o Senhor me guarda de dia e de noite. E olha essa aqui, nem a peste sorrateira das trevas. Não tem Covid-19. Não tem peste que venha sobre você. Sobre quem? Sobre aquele que
sabe aonde mora, abriga no Altíssimo, sobre aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso e sobre aquele que declara, profetiza. É sobre isso que eu quero falar. Sabe, eu li aqui pelo menos 2 vezes o mesmo texto, hoje, agora, explicando algumas das promessas contidas no capítulo 91. Tem aquele texto que você já conhece, talvez nem sabia que estava escrito aqui: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Essa promessa é real, mas ela é automática? Não. Ela é real, ela é genuína, ela é autorizada para aquele que abriga, descansa e profetiza. Está entendendo? Morar, descansar e declarar são as chaves para você desfrutar da realidade descrita no capítulo 91. E é sobre isso que eu quero falar, sobre essas 3 chaves que estão descritas aqui. Porque se nós entendermos essas 3 chaves, ou melhor, não tem aquela chave tetra, que chama tetra? É uma chave que tem 4 lados, né? Essa chave aqui que eu quero te dar é uma chave com 3 lados. É morar, descansar e declarar. É uma chave que abre as portas para mim desfrutar das promessas do capítulo 91. E olha, capítulo 90 está registrado como o único capítulo escrito por Moisés. O 91 não está escrito, mas quando você lê, você percebe a continuação. Portanto, se existe um capítulo, só um capítulo que Moisés escreveu, esse capítulo deve ser notado de uma forma diferente. O capítulo 90, eu já preguei sobre ele. Ensina sobre, Moisés fala: Senhor, me ensina a contar os dias sobre a terra. Existe uma bênção, existe algo para aquele que sabe contar os dias sobre a terra. Contar os dias sobre a terra não é os 365 dias, porque já estão contados. Contar o dia sobre a terra é saber qual é o dia que você está vivendo hoje. Qual é a sua realidade hoje? Que tempo que você está vivendo hoje? É isso que Moisés fala no capítulo 90. O capítulo 91 é a continuação disso. E é importante nós sabermos aonde é que eu habito. Você sabe aonde que eu moro? Tem muita gente nessa época que nós estamos vivendo que tem morado, olha para mim, dentro de uma caverna. Morar dentro de uma caverna fala sobre solidão. Eu posso estar dentro da minha casa, mas eu não necessariamente preciso estar dentro da caverna. Morar numa caverna é morar num lugar que você só ouve a sua própria voz. Morar numa caverna é lugar de insegurança. Quais são as características naturais de uma caverna? Caverna geralmente é úmida, caverna geralmente é fria, caverna geralmente é escura, caverna geralmente tem eco. Sim ou não? Caverna, geralmente, você não consegue ver quem está do seu lado. Tem muita gente nesse tempo vivendo dentro de uma caverna. Não consegue ouvir uma palavra, não consegue aprender, só ouve a sua própria voz, só ouve aquilo que você mesmo está dizendo. E aí são palavras de maldição. Eu não vou conseguir, meu casamento é uma droga, eu não tenho dinheiro para nada, eu errei quando me casei, eu errei quando tive filho, eu errei quando me mudei de São Paulo para Curitiba, eu errei quando eu escolhi a minha profissão, eu errei porque eu trouxe minha sogra para morar dentro de casa. Isso errou mesmo, mas vamos continuar aqui. Eu errei. E aí sabe o que acontece? Eu fico só falando isso dentro de mim. Significa o quê? Estou dentro de uma caverna. As promessas do Salmo 91 não são para quem está morando em caverna. As promessas do Salmo 91 é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu moro em Cristo, eu habito em Cristo. Já não tem como eu estar mais próximo dele. Já não tem porquê eu orar e dizer: Senhor, eu entro na tua presença. Não, eu não entro na presença dele. Eu estou na presença dele porque eu habito nele. Está entendendo? Para que as promessas do Salmo 91 são para aqueles que habitam no Senhor. Se eu habito no Senhor, no esconderijo do Altíssimo, então eu estou nele, eu estou com ele o tempo todo.
Você sabe, por exemplo, eu tenho momentos do meu dia, não momentos, mas momentos da minha semana, melhor dizendo, que eu tenho a necessidade de parar o que eu estou fazendo e ter um tempo com Deus. Então, por exemplo, é quinta-feira, eu estava em casa e eu estava com a minha esposa, o nosso quarto é o nosso escritório, né? Agora eu aluguei um outro lugar, um escritório ali em cima da panificadora Pão e Vinho, sabe onde é? Em cima ali eu aluguei um espaço. Mas o nosso escritório é na minha casa. E nós estamos trabalhando e tal, e daí almoçamos, e depois à tarde eu senti como se fosse um vazio dentro de mim. E eu percebi, falei, eu sei o que é isso. Eu preciso ir para o quarto da minha filha aqui, fechar a porta, coloco uma música, leio a palavra, oro, busco ao Senhor, fico ali 1h30, não tem tempo, eu não marco, tem que ficar pelo menos 30 minutos, tem que ficar pelo menos 40 minutos, 1h30, não. Eu fico lá até o momento que eu percebo que o Senhor me preencheu. Eu fui cheio. E aí eu saio e continuo fazendo o que eu estava fazendo. Olha, isso chama devocional. Eu separo o tempo de devocional. Mas não significa que todas as outras horas que eu não estou fazendo devocional, eu estou distante do Senhor. Eu estou nele tanto quanto o devocional. Só que o devocional eu separo o tempo exclusivo para mim com ele. É como um casamento. Eu estou o tempo inteiro junto com a minha esposa. O tempo inteiro. Nós dormimos juntos, moramos juntos, trabalhamos juntos, cuidamos dos nossos filhos juntos. Mas ontem, por exemplo, na hora do almoço eu falei para ela, vamos se arrumar e comer em algum lugar? E aí nós fomos na panificadora, ali na Sonho Real. Sentamos lá, comemos um pedaço de torta, tomamos um refrigerante, comemos um sonho e fomos embora. Ficamos lá 40 minutos, 50 minutos, conversamos, viemos para casa juntos. E fomos para a mesma casa. Mas aquele tempo foi um tempo específico meu com ela, ela comigo. A Bíblia fala que eu me abrigo no esconderijo do Altíssimo. Eu estou o tempo inteiro na presença dEle, com Ele, para Ele. Mas tem um momento que eu separo que é exclusivo. Portanto, eu não entro mais na presença do Senhor. Eu estou na presença do Senhor. Eu não preciso pedir perdão para poder orar. Está entendendo? Eu não preciso, Senhor Jesus, antes de mais nada, me perdoa, Pai, porque eu sou falho. E agora eu quero te pedir. Não, eu estou na presença dEle o tempo todo. Portanto, se eu percebo que eu fiz algo que é desaprovado pelo meu Deus, no mesmo instante eu peço perdão. E o meu relacionamento com Ele continua naturalmente. Por quê? Por causa do lugar que eu moro. Eu moro nele. É o Deus conosco. Eu habito nele. Eu converso com Ele. Eu estou falando tudo na primeira pessoa, mas é para que você entenda que quando nós pregamos, eu não faço uma pregação para você. É o que Deus fala comigo. E eu trago aqui para nós dividirmos isso. Não é uma palestra isso aqui. Isso aqui é dividir experiências. Eu estou dividindo a experiência com você. O Salmo 91 está contido de muitas promessas. Eu não preciso temer mal algum. O Senhor é o meu escudo. A fidelidade dele é o meu escudo. Tá, eu quero isso. Quantos querem isso? Amém? Você deseja isso realmente? Essa promessa não é automática. Essa promessa é para aqueles que abrigam, moram, se escondem no Senhor. Ele é o meu refúgio. Amém, irmãos? Você sabe, eu falei que é uma chave de 3 lados. O primeiro lado é o abrigo, o segundo lado é o descanso. A Bíblia fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa. As promessas do Salmo 91 são para aqueles que habitam no Senhor, mas são para aqueles que descansam à sombra do Senhor. Olha, deixa eu te falar uma coisa, descanso não está ligado à ociosidade. Tem um texto, se alguém puder falar a referência aí para mim, que eu não me lembro, que fala assim, que o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Quantos já ouviram falar esse texto? Já ouviram?
Se alguém achar aí, pode dar um grito aí para nós, aí o irmão coloca lá no projetor. Olha, deixa eu te falar, não significa, presta muita atenção nisso. Quando algumas pessoas falam sobre esse texto, dá a impressão que eu devo ir dormir para Deus me abençoar, não é isso? O Senhor dá aos seus amados enquanto Ele dorme, então eu vou dormir que o Senhor está me dando. Não, descanso não está relacionado com dormir. A Bíblia fala, o Senhor dá aos seus amados, está aqui? Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar é Salmo 127, não é? É, né? Trabalhar arduamente por alimento, o Senhor concede o sono àqueles que amam. Olha, não está relacionado com dormir para ser abençoado. O descanso, a Bíblia fala, o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem, porque dormir, olha aqui para mim, dormir é a maior expressão de descansar. Portanto, não está relacionado com não fazer nada, eu acho que é outro texto, mas, olha, não está relacionado com não fazer nada. Descansar no Senhor não é sentar e ficar esperando a banda passar. Descansar no Senhor não é dormir e ficar esperando Deus te dar. Descanso no Senhor significa atividade direcionada. Significa, olha, ouve o que eu tenho para te dizer. Descanso significa atividade direcionada. Direcionada por quem? Por Deus. Sabe, olha, presta atenção. Avalia os problemas que você já enfrentou, os problemas que você já passou, foram problemas causados por mim. Se eu tivesse descansado e feito só atividades direcionadas por Deus, eu não teria tido erros no meu casamento, comprado coisas erradas, dito coisas erradas, agido erradamente, porque foram atividades feitas por mim. A causa do dano no mundo não está relacionado com a maldade de Deus, porque Deus só pode dar o que Ele tem, Ele não tem maldade. Os danos causados na terra está relacionado com todas as ações dos homens tomadas sem direção de Deus. Você compra um carro porque você quer muito, sem a direção de Deus, você paga 6 meses, no 7º mês você já não consegue mais pagar. Ou rouba, ou bate, ou acontece qualquer outra coisa. Não que roubar e bater significa que Deus não está cuidando de você, não é isso. Eu só quero mostrar para você que tem coisas que nós colhemos que está relacionado com a minha atitude em não ouvir ao Senhor. Tem coisas que Deus nos deu permissão para escolher. Por exemplo, eu sou um jovem e quero fazer uma faculdade. Não adianta eu morrer de orar, que Deus não vai falar qual faculdade que é para mim fazer. Por quê? Porque Ele deu liberdade, é vontade permissiva. Ele permite que você escolha o que você quer fazer. Senhor, fala para mim, é fisioterapia ou é farmácia? Deus não vai falar. Não adianta. Tem 2 rapazes e a moça está interessada nos 2. Daí ela é uma menina santa. Aí ela vai orar: Senhor, com quem que é para mim casar? Senhor, com quem que é para mim casar? Senhor, me fala. Deus vai falar? Não vai. Ele só falou uma vez e deu problema, que foi Adão e Eva. Essa aqui é a sua mulher, casa com ela. Aí depois, quando deu o pecado, Adão, o que aconteceu? Ele falou: foi a mulher que você me deu. Foi a única vez que ele escolheu a mulher para o homem. O homem tem liberdade para encontrar. Deus pode dar sinais. Então a moça está interessada por 2 rapazes, está tudo bem, não tem problema nenhum. Aí ela ora: Senhor, abre os meus olhos para mim ver com quem que é para mim casar. Aí ela vê um tratando o pai desse jeito aqui: ah, pai, cala a boca, eu que lavei o carro a última vez. Ah, fica quieto, vai. Aí ela olhou. Aí ela passa na rua e vê o outro rapaz: ô pai, quer que eu lave o carro para o senhor? Não, filho, não precisa. Não, mas eu faço questão, pai, de lavar, eu estou com tempo aqui. Opa! Deus falou com quem que é para ela casar?
Não. Deus abriu os olhos, que foi exatamente o que ela pediu. Senhor, abre os meus olhos. Faculdade é a mesma coisa. Então tem coisa que Deus permitiu, mas tem coisa que é Deus que vai dizer o que é para ser feito. Quando o homem faz sem ouvir o que Deus disse para fazer, vai ter um problema. Portanto, descanso não é ociosidade. Descanso é atividade direcionada. Quem direcionou? Deus. Se Deus não direcionar, então não faça. Põe aí para mim, Hebreus 4, mas põe na versão King James. Eu acho que tem uma versão King James aí. Hebreus capítulo 4. Coloca aí para a gente, por favor, Tiago. Colocou? Visto que... Essa é a King James? Não, né? Hã? King James. Não tem? Tá, então eu vou ler na minha versão aqui, que ela é melhor. Hebreus, capítulo 4. Vê se tem uma versão que fala temer aí, por favor. Hebreus 4. Cadê? Sumiu meu 4 aqui. Aqui. Diz assim, ó. Temamos, pois, que nos sendo deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Achou aí alguma versão que diz assim? Temamos, pois, que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso. Ó, deixa eu te falar, o livro de Hebreus, ninguém sabe quem escreveu. Até rimou, né? Mas ele faz referência ao livro de Êxodo. Ele está falando aqui, o livro de Hebreus diz assim, que os hebreus que saíram do Egito, lembra disso? Vai me acompanhando, vou falando devagar para você me acompanhar. Saíram do Egito, caminharam 40 anos para entrar em Canaã, não puderam entrar em Canaã. Por quê? Ouve aqui. Porque eles tiveram fé o suficiente para sair do Egito, mas eles não tiveram fé o suficiente para entrar no descanso. Canaã é o descanso. Eles saíram do Egito, mas não entraram em Canaã. Aqui no capítulo 4 fala, visto que foi deixado para nós a promessa de entrar no descanso diferente dos hebreus, nós não podemos duvidar disso. Ó, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia está escrito o tempo todo assim, não tema. Não tema a escuridão. Nós acabamos de ler um monte de promessa. Não temas o mal, não temas o dia seguinte, para cada dia já tem o seu mal. O livro de Josué tem não temas o tempo todo, porque Josué estava assumindo a liderança do povo hebreu. Então não temas, não tema o povo, não tema o povo obstinado, não temas, não temas, não temas, o tempo todo. Aqui em Hebreus no capítulo 4, diz, tememos, pois, não entrar no descanso. Deixa eu te falar aqui, ó. Você não precisa temer a coisa alguma, só tem uma coisa que você precisa temer. É não entrar no descanso. Por quê? Porque o Salmo 91 é para aqueles que descansam. Descansar não é sentar e não fazer nada. Descansar é ter atividades direcionadas pelo Senhor. Por que tem muita gente que não consegue experimentar as promessas do Salmo 91? Porque não sabe descansar no Senhor. Quer resolver o problema do filho, quer resolver o problema do irmão, quer resolver o próprio problema, quer resolver o problema financeiro, quer resolver o problema do Brasil, quer resolver o problema dos irmãos. Eu não tenho como resolver. Eu preciso descansar. Você sabe, eu como pastor já tive muitas oportunidades, inclusive aqui, de irmãos me procurar e dizer assim que não concordam com algumas coisas que vê acontecendo aqui no prédio da igreja. Não concorda muitas vezes com a organização, porque, poxa, esperava mais organizado. Não concorda com as paredes pintadas nessa cor. Não concorda com o tempo do culto. É comum. Inclusive, a minha resposta para essas pessoas é assim: você acredita que eu também não concordo com um monte de coisa que acontece aqui? A pessoa se assusta, mas como? Você é pastor. Pois é, mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. O caminho para desfrutar
da segurança descrita no capítulo 91 é descansar e ter atividades direcionadas pelo Senhor. Se o Senhor me direcionar, então é hora de quebrar as paredes e avançar até aqui. Nós não tínhamos condições financeiras para fazer tudo isso. Nós gastamos ao todo, desde cadeira, ar-condicionado, paredes pintadas, telhados, banheiro feminino, fachada, tudo que você está vendo aqui, nós gastamos pelo menos uns 80 mil reais. Quando nós começamos a quebrar essa parede aqui, nós não tínhamos nem metade disponível para isso. Mas você fez conta. Não fiz muita conta. Eu fui em direção à atividade direcionada pelo Senhor. Daí você descansa. Por quê? Porque é direcionada por Ele. Quando eu vim para cá, morar aqui em São Paulo, em Araucária, eu não tinha nada aqui. Só tinha a casa da Dona Tere, né, Dona Tere? Dona Tere é a nossa primeira irmã da igreja, está lá atrás. Só tinha a casa dela, não tinha mais nada. Eu não conhecia bairro nenhum aqui, mas é uma atividade direcionada pelo Senhor. Então eu posso descansar. Descanso não está relacionado com não fazer nada. Quando nós viemos para cá, teve muito trabalho, muito atendimento, muitos cultos, muitas reuniões, muitos problemas, muitas discórdias, muitas chateações. Teve muito disso, mas havia descanso. Por quê? Porque são atividades direcionadas pelo Senhor. Descanso é atividade direcionada pelo Senhor. As promessas do Salmo 91 são para quem? Para quem se abriga no lugar certo. Abrigar no lugar certo é estar em Cristo, guardado nele, protegido nele, nas asas. As promessas do Salmo 91: peste alguma me alcançará. Não tem Covid-19 para encarar o abrigo que eu estou guardado pelo Senhor. Que mais? Descanso. O que é descanso? É atividade direcionada pelo Senhor. Para mim ter descanso, eu preciso de ter porção de fé. Por que porção de fé? Porque eu creio que quando eu vou para o meu quarto, eu me ajoelho, e eu oro ao Senhor: Senhor, Tu és santo, Pai, o Senhor guarda a minha casa, o Senhor protege os meus filhos, o Senhor protege o meu negócio com a minha esposa, nada vai faltar, eu me alegro no Senhor, eu descanso em Ti, as coisas estão bagunçadas, os funcionários, a empresa, mas Senhor, o meu descanso está no Senhor. Olha, para mim fazer isso, eu preciso de quê? De fé. Sem fé é impossível descansar. Só tem descanso para aquele que tem fé. Senhor, meu casamento, Pai, o Senhor está na minha vida agora, eu quero mudar o meu jeito de agir com meu marido, por isso, Senhor, me direciona, mostra para mim o caminho. Olha, para mim fazer isso eu preciso de fé. Só tem descanso quem crê. Quem não crê, não descansa. Quem não crê, vai querer fazer. Olha, dá para nós falarmos muito tempo sobre isso, não dá mais tempo, mas dá para nós falarmos muito sobre isso. Presta atenção, quando Moisés foi até Faraó e falou para Faraó: Faraó, Deus mandou eu levar o povo para a terra prometida. Faraó falou assim: vocês são tudo preguiçoso, vocês não querem adorar a Deus coisa nenhuma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou redobrar o trabalho de vocês. Vocês vão fazer ainda mais do que vocês já faziam. Olha que interessante, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Enquanto o Senhor quer nos levar para adorá-lo, Faraó, que é o símbolo de Satanás, quer nos levar à ocupação. É fazer. Quanto mais fazer, menos fé eu preciso. Sim ou não? Olha aqui, quanto mais eu faço, menos eu preciso de crer, porque eu já estou fazendo. Agora, quando eu descanso, o Senhor me direciona. Sabe, a última parte dessa chave é declarar. Lembra que nós estávamos lendo? Põe lá no capítulo 91 mais uma vez, por favor. A Bíblia fala assim, que aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer: as promessas contidas no Salmo 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Significa 11.000 pessoas caindo, e eu não vou ser atingido. Imagina essa cena.
Imagina que você está no centro de 11 mil pessoas. Vem uma nuvem de flechas, como naqueles filmes medievais. E essas flechas vão acertando todo mundo. E tem flecha que vem até na sua direção, mas quando ela chega perto, ela desvia. Passa por cima, acerta o chão, acerta perto, passa por entre as pernas, por entre os braços, mas nenhuma me acerta. Para quem é essa promessa? Para quem sabe onde mora, para quem descansa e para quem confessa: o Senhor é o meu Deus, Ele é poderoso. Olha o poder de confessar a palavra. Em Romanos, põe Romanos 10, por favor, Tiago. Pode pôr o versículo 9. Em Romanos, mostra para nós o poder de confessar a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 9. Vou ler o 9 e o 10. A saber, se com a tua boca, com a boca de quem? A tua boca, a minha boca. Se com a tua boca confessares, se com a tua boca declarar ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha, qual que é o padrão para ser salvo? Crer com o coração, mas declarar com a boca. Põe o 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Salvação não está relacionado apenas com crer no coração. Está relacionado com crer no coração, mas declarar com a boca. Nós precisamos declarar. Põe em Salmos, Provérbios 6:2. Provérbios 6:2. Provérbios capítulo 6, versículo 2. E te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendeste na palavra da tua boca. Olha que coisa interessante. Suas palavras têm poder de algema. De algema. Ah, pastor, fizeram macumba para mim. Pastor, a gente deve acreditar quando colocam o nosso nome na boca do sapo, porque uma vez fizeram... para acabar com a sua vida, não precisa de macumba nenhuma, só precisa de você falar. A Bíblia está escrita ali, você se deixou enredar pelas suas próprias palavras, e te prendeste, algemado, amarrado, nas palavras da tua boca. Sabe o que significa isso? Que a minha boca tem poder para me abençoar e para me levar para lugares altos, mas a minha boca também tem poder para me enterrar. Eu quero experimentar o Salmo 91. Eu declaro que minha vida é uma bênção. Você declara quando? Não adianta falar aqui no culto: 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita. Aí sai aqui, chega em casa, só reclamação, só murmuração. Não vai mudar. Não tem poder para alterar. A alteração da nossa vida está no poder da nossa palavra. Declare as palavras. Diga para você, para o Senhor, para o céu e para o inferno ouvir quem é o Deus que você serve, porque as promessas contidas no Salmo 91 está relacionada com o lugar onde eu moro, aonde eu habito, aonde eu fico. Está relacionado com aonde eu descanso e o que eu declaro. Declare as palavras do Senhor. Declare as palavras do Senhor. Fale, diga aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, ainda que eu não veja. Para exercer fé, eu preciso falar o que eu não estou vendo. Se eu digo o que eu estou vendo, não há necessidade de fé. Há necessidade de fé? Eu já estou vendo. Fé é crer naquilo que você não pode ver. Não adianta eu dizer que o meu casamento é bom se ele é bom. Eu tenho que dizer que o meu casamento é bom enquanto ele não é, porque aí eu exerço fé. Não adianta eu dizer que a empresa que eu trabalho é boa se ela é. Eu só estou constatando se eu digo isso. Eu preciso dizer que a empresa é boa enquanto ela não é, porque eu exerço fé. Descanso é para os que creem. Queria que você ficasse de pé no seu lugar.
Ore sobre isso que eu falei. Ore sobre isso que eu falei. Declare essas verdades sobre a sua vida. Oh, Jesus. Seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. Ora ao Senhor, fala com Deus. E o teu trabalho é descansar em ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em ti. Tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia, Jesus. Levante as suas mãos. Diga para o Senhor: Senhor, eu te entrego todo o trabalho, Pai. Eu te entrego, Pai, as minhas tentativas de transformar minha própria vida. Senhor, eu te entrego as minhas tentativas de resolver o meu casamento. Eu entrego ao Senhor o meu trabalho. Eu descanso em Ti. Eu creio, diga, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nas promessas de Salmo 91. Diga, eu creio nas promessas de Salmo 91. E Senhor, o meu abrigo é o Senhor. O meu descanso é o Senhor. Eu declaro as palavras que trará a minha verdade do Evangelho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. E o seu trabalho? E o seu trabalho é descansar em Ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. Teu trabalho é descansar em Ti. Aleluia, Jesus. Nós cremos nessa palavra, declaramos essa palavra, cremos no que diz no Salmo 91 e cremos que essas promessas são para nós. Diga, é para mim. Essas promessas do Salmo 91 é para mim, é para minha casa. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Declare: peste nenhuma me alcançará, flecha nenhuma me acertará, porque eu estou escondido no Senhor, como os pintinhos com a galinha, eu estou debaixo das tuas asas. Eu creio nessas verdades, eu creio sobre essa realidade, e é assim que eu viverei, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.